Isso é semelhante com a sedução que a gente comentava, né, em outro momento de redes terroristas, tanto a presídios, por exemplo, você recupera o sujeito através de uma conversão e leva o sujeito para um radicalismo, né, como acontece, por exemplo, na Inglaterra, em outros países europeus. Mas toda a sedução também, como o Pedro tinha comentado, daquele que não se encontra, não é reconhecido, se sente marginalizado. E é claro que o nosso drama, né, no caso brasileiro, é maior porque, como o André falou, não é um povo, não é uma outra população, não é uma outra corrente de identidade. Então, são pessoas nacionais do mesmo seio, do mesmo lugar, com os mesmos direitos e deveres. Claro. Esse é o maior drama. É uma espécie quase de... Acho que a gente vive algo semelhante a um fratricídio, embora fratricídio tenha a ver com... a palavra até guerra civil, em alemão você fala até guerra entre irmãos, Brüderkrieg, fratricídio. É um fratricídio, mas não é uma guerra civil porque não tem uma questão política. A guerra civil ela é caracterizada por um propósito político. Se faz guerra civil para tomar o poder, para tomar o Estado. As revoluções são antecedidas por um processo de guerra civil. Então a gente não tem uma guerra civil, mas a gente tem uma altíssima mortalidade da própria população. São pessoas da mesma comunidade que teoricamente teriam o mesmo sentimento de pertencimento, no sentido de nação como um pertencimento, as partes pertencendo ao todo, que estão morrendo e estão se matando. Enquanto não houver uma reflexão mais apurada, enquanto não se mudar o discurso, o Estado tem que se fazer presente não mediante só a repressão. A polícia é a força, são os agentes de segurança, a força repressiva. A polícia reclama também, e reclamou durante as unidades de polícia. Não pode agir sozinha. Não pode agir sozinha. A polícia está na ponta e tem que entrar os outros serviços. Se só aparece a polícia mediante a repressão, ela não vai conquistar, como você estava falando, corações e mentes. E vira quase como um bode expiatório, né? É toda a carga de culpa, inclusive. Recai no setor, nos agentes de segurança que praticam repressão. Acaba como se a responsabilidade toda recaísse sobre eles, o que é um erro gravíssimo. Quando se mata a polícia, é uma perda também de autoridade, é uma perda da soberania, do monopólio do Estado. É muito grave. Não se pode banalizar a morte de policiais, não se pode banalizar a morte dos trabalhadores, dos civis, das pessoas que habitam nessa região. A gente está diante de uma situação muito difícil, porque não há como fazer uma intervenção cirúrgica em lugares labirínticos e altamente populosos. Intervenção cirúrgica no sentido da polícia saber exatamente quem ela deve combater, como você havia dito anterior. Há uma indeterminação, uma imprevisibilidade. Não é fácil saber quem você deve combater. A guerra te fornece a possibilidade, ainda que haja uma indeterminação muito grande, quando se fala guerra ao terror, ela tem uma estrutura mais organizada. Então a gente tem que pensar numa nova maneira de definir esse tipo de conflito armado. Você queria falar alguma coisa? Sim, porque concordo com você, porque todo policial matado, todo trabalhador matado é um problema para o Estado, é uma crise de legitimidade para o Estado. O Estado nasce com a promessa de proteger os cidadãos e proteger mesmo os agentes de segurança pelo seu bem próprio, porque é claro que um Estado que deixa os seus policiais ser mortos por outros é um Estado que parece fraco, e pode ser que é fraco de verdade, mas é a imagem aqui que está em perigo. Mas acho que o desafio é de encontrar um jeito de definir esta coisa. É claro, nós sabemos já isso, mas porque é fratricídio. Não é guerra civil, concordo, porque não tem aquele projeto político do outro lado dos inimigos do Estado.
mas é parecido de guerra civil, porque nós já falamos de guerra internacional, que tem regras, tem mesmo um direito internacional, mesmo aquilo não seja respeitado todas as vezes, mesmo a Segunda Guerra Mundial tem muitos exemplos de direito internacional que existia. Mas, André, a guerra civil pressupõe uma guerra popular. Não, claro. É mas um na guerra conflito civil contra pessoas que têm interesses econômicos. Mas a tendência de violência que fica ali, porque a violência se degradando, a violência aumentando. Na guerra civil você tem, na minha opinião, ainda mais violência, porque você tem duas visões políticas tão diferentes que o fratricídio se torna muito ruim. E se você vê as guerras civis na Espanha nos anos 30, ou na França e na Itália também durante a Segunda Guerra Mundial, aquilo foi guerra civil. Mas eu queria deixar claro que quando eu menciono fratricídio, eu estou falando quando como o Gilberto tinha lembrado anteriormente, muitos policiais pertencem à própria comunidade, onde ou a comunidades próximas onde eles estão num conflito armado. Então eles têm vínculos de sangue, de proximidade. O perfil do próprio policial militar, no caso do Rio de Janeiro, não só um pouquinho mais elevado do que o perfil de parte da população que sofre os dramas. Eu acho que é nesse sentido, né? Que são pessoas muito comuns, são pessoas muito próximas, né? Que estão se matando, na verdade. É uma coisa meio que da autofagia da sociedade brasileira. Eu acho que é isso que o Pedro estava querendo autofagia é um bom termo para a gente pensar. É um fratricídio social, nesse sentido, porque é um fratricídio de classes sociais que são muito pertas, mas eles são brasileiros também. É um fratricídio nacional. Não existe guerra civil contra empresas com finalidades de lucro. É isso o desafio, que não é guerra civil porque não é contra político, mas é guerra no Estado, é guerra de cidadãos brasileiros contra outros cidadãos brasileiros. Eu entendo seu ponto. O desafio é de encontrar um outro nome que não seja guerra civil, porque guerra civil... Eu entendo o seu ponto porque o que me parece que você está dizendo é que o grau de intensidade do conflito, ele se assemelha a situações talvez de guerra. Mas eu acho até que o que a gente está dizendo aqui, por outro lado, é que esse grau de intensidade é até maior, porque as chances de morte de civis são muito maiores. Imprevisíveis. São muito mais... Elas até estão se tornando previsíveis, porque a toda ação repressiva a gente tem um saldo de morte de civis. Então, me parece que a gente tem que aprofundar esse debate. Claro. O debate é fundamental, porque é o debate que vai poder fornecer, vai poder contribuir para o aprimoramento da política de segurança. Então, assim, a questão conceitual ela não é banal. Né? Não. E nós temos que fazer uma comparação entre o que acontece em São Paulo, onde praticamente tem a hegemonia de comando, e com não exposição de armas, não conflitos armados em comunidades. E quando eu tenho aqui várias comunidades, incluindo a milícia, né, que vem lutando por espaços territoriais, lutando por pontos de venda. Então eu tenho, no Rio de Janeiro, conflitos distintos. O conflito entre as facções, com comunidades que são terríveis e cruéis. E eu tenho o Estado tentando ser Estado e também querendo se impor. E essas facções querendo diminuir a ação do Estado e enfraquecer a ação do Estado, e talvez a morte de policiais seja justamente uma tentativa de mostrar que o Estado é fraco. Mostrar que o Estado é fraco. Na sua opinião. Aí, para complicar, não deixa de ser um modo de terrorismo. É um modo de terrorismo. É uma ação de terror, de deixar o Estado acuado, de enfraquecer a segurança. Só para fechar e jogar para as considerações finais de cada um, jogar duas outras provocações. Uma no seguinte sentido: embora a gente verificou aqui nesse debate o problema do termo guerra, no caso específico até do caso brasileiro e mais específico ainda do Rio de Janeiro, mas por outro lado há táticas de guerrilha e de guerra urbana que são apreendidas por esses grupos grupos de facções, né, no caso do Rio de Janeiro, no Brasil. Isso é um dado. Então, é uma bola que eu jogo para vocês. E um outro ponto que especificamente para o André é o seguinte: há uma percepção
Bom, a gente falou aqui que a característica da guerra clássica decaiu no sentido de você tem hoje um mundo urbano, desde os anos 90, dos anos 2000, já há hoje mais população urbana do que rural, pela primeira vez na história mundial. Então, ou seja, as características do mundo são urbanas hoje, mais urbanas, a tendência das cidades asiáticas serem mais, cada vez mais megalópolis, né? Então, dentro desse sentido, há o crescimento dessa guerra, desses conflitos civis urbanos. E outra, paulatino a isso, é possível perceber uma maior militarização ou um maior uso de forças armadas dentro do ambiente civil urbano? Eu lembro, por exemplo, nas vezes, né, até quando eu morei, passando no caso da França, algumas regiões que eram guarnecidas por forças armadas contra o terrorismo. Então era uma coisa assim que era chocante, porque destoava daquela imagem do policial cidadão, entendeu? Então Ou da polícia inglesa desarmada. Exatamente. Então eu jogo essas duas bolas para vocês, para começar com o André com esse ponto específico aí. Ok, vou responder. Claro que tem um crescimento nas guerras civis urbanas. O feito é que as guerras civis que acontecem vão ser combatidas nas cidades também. Teve períodos nos quais era muito difícil, muito raro de combater nas cidades. Agora vai acontecer. Não é obrigatório que toda a guerra vai ser combatida nas cidades, mas vai acontecer. Mesmo que não seja... Está acontecendo. Não está acontecendo. Isso, a gente tem uma nítida guerra civil. Isso é interessante, porque tem guerra civil, mas não é guerra assimétrica, mas é muito mais tradicional do que eu teria pensado 10 anos atrás. Pensando jeitos muito... A Batalha de Alepo foi um assédio. E tem caráteres que são bastante tradicionais, como o exército do governo siriano, do Assad, ficando no exterior da cidade e atendendo para cidades. Tem muitos exemplos de assédios, especialmente em cidades médias ou pequenas, com o exército das forças perto do governo assediando. E aqui você vê que tem um crescimento da guerra civil urbana e tem uma coexistência de caráteres novos, tecnologias, mesmo armas produzidas por os combatentes próprios. Me choca o equívoco de pessoas designando a situação de violência do Rio de Janeiro como chamando de Alepo. Não. Isso é completamente autoridades envolvidas no plano de segurança. Alepo não tem água, não tem comida, a cidade está completamente destruída. Não seria possível fazer esta gravação. Mostram que a gente está longe de conseguir resolver o problema. Né? E a segunda pergunta era relacionado, como você tem instrumentos de guerra urbana sendo utilizados pelas facções criminosas, mas também acoplado à primeira pergunta era se você percebe, no caso até europeu, mas em outros lugares também no mundo, essa militarização do aparato estatal para resistir a isso. Então, a presença, por exemplo, como eu falei do choque, né, que eu tive particularmente na França, quando nas gares, né, nas estações de trem, todo um aparato bastante ostensivo, né, que é algo que as pessoas comentavam, isso não existia em outros lugares. Isso teve mudança. Isso é bastante seguro. Tem 3 caráteres desta mudança. E um primeiro é particular dos Estados Unidos, que é o caráter de equipamento. Tem um problema de equipamento militar chegando nas mãos da polícia por causa das guerras que foram combatidas nos anos 2000 e, na verdade, até agora, Iraque, Afeganistão, tudo isso, por causa de o que parecia ser uma necessidade de ter muito equipamento militar, que foi demais, foi excessivo, foi excessiva esta compra de equipamento, e tem casos mesmo com os protestos, as demonstrações contra os homicídios de negros nos Estados Unidos nos últimos 2 ou 3 anos, e a polícia enfrentando estas demonstrações com blindados, mas de origem militar.
E aí, ali você tem o instrumento, e o instrumento provavelmente gera uma mudança no Uma jeito escalada, como a né? polícia atua e no jeito como a população vê a polícia, uma força O militarizada. governo de São Paulo enfrentou o problema do crack com o aparato militar. Também um equívoco total. Provavelmente. Segunda coisa é que terrorismo é guerra ao terror. E você acaba dizendo, usando o termo guerra, e isso é parte é um efeito disso. E pode ser que seja uma lição pelo Brasil, porque você acaba, depois dos atentados em Paris, Hollande, o presidente Hollande, dizendo, vamos fazer guerra contra o Estado Islâmico. E teve operações de guerra como bombardamento aéreo na Síria, Quando no ele Iraque. disse isso, era como se ele estivesse reconhecendo que o Estado Islâmico é um Estado. Sim. E mesmo foi o maior equívoco do Hollande. Ele poderia ter ido embora naquele momento. Provavelmente. Isso certamente contribuiu para a popularidade dele estar lá embaixo. Mas ele declarou a guerra e logo ele reconheceu uma organização que é essa sim, quer ser um Estado, quer ser Declarando um ao califado. mesmo tempo um estado de emergência que Exatamente. continua Continua vigente. até agora, acho. E depois, a terceira coisa é que, por enfrentar o terrorismo, você precisa de batalhões especiais de reação rápida. E esses batalhões ficam semelhando mais às forças especiais dos exércitos. E essas são as três coisas principais nesse sentido. Gilberto, você quer concluir? Eu quero concluir com uma observação. E que a gente acaba lendo e acaba ouvindo, e é uma coisa que a gente tem que levar em consideração. Que o lado criminoso também tem um poder cognitivo muito grande. E aí, quando eu faço incursões numa comunidade ou numa determinada região, eles são fracassados daquela incursão, eles vão aprender, os sobreviventes, como foi feito, qual foi o erro que eles cometeram para que aquele tipo de ação tivesse sucesso. E eles vão tentar corrigir aquele erro e na próxima incursão eles vão ter outra atitude. Claro. Então, o que nós estamos tendo, que você falou, a questão da insurgência, a questão de táticas de guerrilha, elas também são o crime. Nós estamos vendo isso no Rio de Janeiro de forma bem efetiva, ele muda, ele migra. O tráfico, a rota de tráfico está sendo controlada e tudo, vamos migrar para o roubo de carga, o crime migra. Então eu aprendo que eu posso migrar com o crime. Agora eu aprendo também que as formas de se combater determinadas incursões policiais podem ser mudadas e vão ser aperfeiçoadas. Então, a gente também, isso daria até uma linha de pesquisa, o poder cognitivo que o crime tem, do crime, que cria táticas de guerrilha. Um ponto aí que é interessante também pensar é o mimetismo do crime com os grupos também terroristas. Como a Al-Qaeda, as ações coordenadas simultâneas, elas acabam influenciando, elas acabam sendo apreendidas também por outras organizações criminosas. Existe um mimetismo que também faz a gente, às vezes, se equivocar e designar de guerra, porque existe uma certa imitação das ações. Teve exemplo disso no México. No México, eles começaram a decapitar, cortar a cabeça de pessoas, mostrando nos vídeos, porque acho que acontecia já antes, de 2003. Depois que, com a invasão americana do Iraque, os terroristas de Al-Qaeda começaram a fazer vídeos que foram jogados na TV YouTube, na TV Al Jazeera, aproveitando de Al Jazeera para mostrar esta coisa. E parece que alguns cartéis mexicanos entenderam a força do medo deste tipo de produção de imagens. Eles começaram naqueles anos, a mostrar uma coisa que não acontecia antes. Bom, eu acho que a gente conseguiu aprofundar um tema caro, né, quanto a esses limites da política e da ação criminosa, e os temas foram muito bem colocados. E o problema continua, na verdade é uma coisa... tem um caráter meio aporético, né, na verdade, a gente não dá para fazer uma conclusão, mas a gente tem algumas características da falência de algumas análises que são feitas, né,
sobre chamar o Rio de Janeiro de Alepo ou achar que aqui é uma guerra civil tal qual outras guerras civis. Ao mesmo tempo, a gente entende como o Krieg apreende, né, ou mimetiza esse caráter militarizante. É muito interessante a colocação do André sobre como no caso americano, nos países europeus também, como aqui, você foi se armando. E aí a própria história, se a gente for analisar a história da entrada do fuzil nas forças policiais do Rio de Janeiro também, isso acabou gerando todo um efeito de reciprocidade em que fez parte, né, do próprio escalado de violência também, isso é um fato. E eu creio que a gente conseguiu abordar de forma apropriada esses temas, finalizando aqui aquilo que a gente tratou em todos os 3 blocos, e especialmente nesse tema dos limites da violência criminal ou da ação política, né? O que é político e o que não é. Eu acho que a mensagem ficou bem clara e esse foi o nosso objetivo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.